Mais um dia podemos estar diante do altar do Senhor e estamos buscando do Senhor Deus ensinamento para a nossa vida, para aplicarmos o que o Senhor tem para nós no contexto que estamos vivendo, para que haja uma diferença no nosso viver. Nesta manhã eu estava meditando lá em Abacuque, e ao estar meditando lá em Abacuque, eu tenho percebido para mim algo muito especial. Abacuque, um servo do Deus vivo, um profeta, ele estava vivendo em meio a uma sociedade totalmente corrompida. E é interessante que Abacuque, ele está vivendo ali, parece-me que atrapalhado pela situação que ele via acontecer naquela comunidade. A infidelidade uns para com os outros, a situação da corrupção avassaladora, uma situação terrível acontecia. E nestes 3 capítulos que formam o livro de Abacuque, eu tenho podido perceber que ele clamava ao Senhor Deus e pedia que o Senhor Deus intervisse e que o Senhor Deus providenciasse uma condição de justiça, mas a injustiça estava operante por parte dos ímpios, e ele atrapalhado, ele não entendia aquilo, e ele achava que Deus estava deixando muito de lado a situação de cobrar que houvesse justiça. Ele estava assim de uma maneira como que buscando até um castigo para aqueles que viviam de uma maneira ímpia. De repente Deus responde. Entretanto, Deus responde através ainda de um povo que era mais ímpio do que o povo com quem ele estava vivendo. E aí vem castigo sobre este povo, sobre aquele povo que realmente estava vivendo de uma maneira infiel, mas vem por parte de um povo mais indigno ainda. Na realidade, este povo que Deus estava usando para castigar era um povo que tão indigno que deveria era ser castigado por Deus. Então Abacuque fica meio aturdido com isso, e ele clama ao Senhor Deus, e a palavra de Deus é mostrada para ele. E nós vemos aqui no capítulo 2 a palavra sendo respondida, lá no versículo de número 4, e declara assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele. E na mudança, partindo de um ponto e vírgula que é colocado no meio desse versículo, nós encontramos a resposta de Deus. E a resposta de Deus é esta: mas o justo pela sua fé viverá. Queridos, o Senhor Deus tem proporcionado para nós, através de Jesus, sermos justificados mediante o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, e tendo nós algo de maravilhoso acontecido em nossa vida, pudemos então, pela palavra ministrada a nós, recebermos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E então fomos justificados, nascemos de novo, estamos vivendo agora na mão do Senhor Deus. Jesus caminha conosco, o Espírito Santo está operante através de nós. Nós podemos então tomar para nós essa promessa colocada por Deus para Abacuque, diante daquela situação que ele estava vivendo naquele contexto. Mas o justo pela sua fé viverá. Sabem, queridos, é interessante que os dias que estamos vivendo são dias difíceis. Nós vemos espalhado aí por toda a face da terra uma situação que o povo está vivendo de uma maneira terrível, contrariando as propostas de Deus. Até mesmo os governantes que vimos aí na história que vai se passando causaram tristeza terrível, destruição, opressão,
miséria, vemos a fome instalada por todo esse mundo aí. Até no Brasil as pessoas passaram miséria nesse tempo. Sabem, queridos, temos visto as enfermidades avassaladoras, e agora essa pandemia, o povo está sofrendo. E me parece que a corrupção avassaladora tomou conta desse mundo todo, e o Brasil está afetado também. Nós temos agora tido oportunidade da mão de Deus estar colocada sobre nós. Embora a enfermidade, embora o resultado de uma vida de corrupção por parte de tantas lideranças, agora nós estamos começando a experimentar algo de renovo, mas mesmo em meio à situação dessa enfermidade, eu olho para a palavra de Deus, e na palavra do Senhor Deus, eu me reporto lá em Lucas, e lá em Lucas no capítulo 7, a partir do primeiro versículo, eu observo que o Senhor Jesus, depois de apresentar o sermão do monte, um sermão maravilhoso, ele sendo realmente na palavra ensinada tão claro, com poder ministrando aquela palavra, um poder que estende realmente sobre as pessoas naquele contexto e extensiva a nós, algo que penetra no íntimo do coração, algo que produz lá na nossa condição de viver diferença. Ele termina essa palavra e o texto diz assim, que depois de conduzir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. É o primeiro versículo do capítulo 7. Ele entra em Cafarnaum. E entrando em Cafarnaum, acontece algo interessante. E no versículo 2 a seguir, eu observo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Centurião. É interessante que apresenta-se diante deste texto algo interessante mesmo. Centurião era um homem que tinha algo muito forte em suas mãos. Era depositado nele grande autoridade. Ele tinha sob o comando dele, vem do nome centurião, 100 soldados. E ele tinha muitos servos. E estes servos e os soldados obedeciam a ele piamente. E subentendemos que este centurião, com toda a autoridade que tinha, ele tinha muito cuidado e muito amor por aqueles que o serviam. E um destes servos estava muito doente, e o texto diz que estava à beira da morte, estava à morte. E então o versículo 3 declara: e quando ouviu falar de Jesus, este centurião, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Então aquele centurião, com toda a autoridade, com a condição investida nele, de uma responsabilidade grande, muitos homens sobre a responsabilidade dele, ele ouve falar de Jesus, e porque tem amor por aqueles servos, e de uma maneira amando aquele servo que estava à morte, ele recorre aos anciões judeus, aqueles que participavam da espiritualidade daquele povo, aqueles que estavam sendo sábios já na liderança do povo judeu. E então o centurião chama estes anciões, e lá vamos para o versículo de número 4. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que se lhe conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E eles falavam do centurião.
Eles falavam daquele que tinha sob a responsabilidade dele muitos homens. E é interessante que os anciões chamam a atenção para um aspecto interessante, dizendo que esse homem centurião era digno, era um homem bom, era um homem preocupado com a comunidade, inclusive com a comunidade judaica, porque os anciões mencionam que este centurião, ele havia edificado a sinagoga, que era lugar de reunião, era lugar de adoração ao Senhor Deus, era o lugar onde eles liam o texto sagrado. Era uma posição muito especial desse centurião. E então o Senhor Jesus, no versículo 6, foi a Jesus com eles. O Senhor Jesus foi com eles. O Senhor Jesus já estava entrando na cidade de Cafarnaum, sendo envolvido pelos anciões que mencionavam o centurião. O Senhor Jesus vai agora com os anciões caminhando para a casa do centurião. E aí diz o texto: e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. É interessante que Jesus encontra estes que vêm agora em nome do centurião, e Jesus ouve a explicação que é trazida e que o centurião mandou que se apresentasse, dizendo a Jesus: olha, não precisa ir à minha casa, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu já não fui à tua presença pedir por socorro para o meu criado, porque eu não me senti digno de ir à tua presença. Basta uma palavra sua, Senhor, basta uma palavra sua, e o meu criado vai ser curado. Eu tenho autoridade sobre os homens que estão sobre meu cuidado. Eu digo vai, eles vão, eu digo faz, eles fazem. E a tua autoridade, aquele centurião queria declarar que a autoridade de Jesus era sobre todas as coisas. Aquele centurião tinha reconhecido o poder de Jesus. Aquele centurião, com toda a autoridade que ele tinha, ele reconhecia o poder investido através de Jesus. A condição de Jesus declarar sobre tudo e sobre todos e acontecer. E o que me chama a atenção, e eu quero trazer para mim e para você, a humildade daquele centurião, com toda a autoridade investida nele, ele tendo realmente o comando de muitas pessoas sob responsabilidade dele, sendo um homem de destaque naquela sociedade, ele se submete humildemente, ele não se coloca com arrogância, ele não se coloca achando que pode realizar, ele não se coloca como tendo autoridade para dizer para Jesus, vai lá e cura, mas ele se submete dizendo, eu não tive coragem de ir à tua presença, porque não me reconheço digno, por isso mandei os anciões, eu não sou digno que entres na minha casa. Humildade total. Sabem, queridos, esta lição é muito importante para os dias que vamos vivendo. Lembra de Abacuque? Ele estava atrapalhado, ele via tanta dissolução, tanto problema acontecendo, e ele clamava ao Senhor Deus, e ele estava achando que Deus não estava agindo.
Deus estava agindo na vida daquele povo. Abacuque clamava e Deus agia. Nós estamos clamando ao Senhor Deus e o Senhor Deus está agindo. Abacuque estava atrapalhado naquela condição. Muitos dos que estão vivendo no dia que estamos vivendo estão atrapalhados, estão aturdidos com situações que estão realmente envolvendo muitos dos servos do Senhor e muitas pessoas que estão caminhando aí por esse mundo afora, achando que Deus não está agindo. Deus está agindo. O poder do Senhor está emanando dele. A mão do Senhor está sobre todo o povo. A mão do Senhor está sobre nós. Aquele centurião, ele agiu com humildade. Nós precisamos ter humildade. Sabe, querido, você não tem autoridade nenhuma para declarar ao Senhor Deus, faça. Da mesma maneira como aquele centurião, com toda a autoridade sobre os homens, nós precisamos nos colocar em questão de necessidade, humildes diante do Senhor Deus, e entender, e não ficarmos atrapalhados com a situação que está acontecendo, mas sabermos que há poder na ação do Senhor, entendermos que todo o poder é dado ao Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo está agindo em nós e através de nós, que a mão do Senhor Deus está sobre nós, mas é o pecado que está interferindo, e é o pecado que está atrapalhando esse povo todo de sentir o poder de Deus. Mas Deus está agindo. O poder de Deus é evidente sobre toda a sociedade. O poder de Deus é evidente sobre a sua vida, sobre a minha vida. Aquele centurião mandando dizer para Jesus: olha, eu não tenho condições, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. E Jesus diz assim para você e diz para mim: eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos que reconhecer que somos incapazes, nós temos que ser humildes para rogarmos ao Senhor Deus. E o Senhor Jesus já está em nossa vida. Mesmo não sendo nós dignos, Deus nos amou, Deus nos envolveu, Deus nos deu de uma maneira misericordiosa a condição de nascermos de novo. Jesus está em nós. O Espírito Santo está agindo através de nós. O poder do Senhor está em nossa vida, não porque merecemos, mas é pelo amor do Senhor investido em nós, é pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O Senhor Deus é maravilhoso para conosco. Sabe, queridos, aquele servo do centurião foi curado. O poder investido ali por Jesus. E o Senhor Jesus declara: eu não vi fé igual a essa em meio a todo aquele povo judeu lá em Jerusalém. O Senhor Jesus declara: eu não vi fé igual a esta. O versículo 9 declara: e ouvindo Jesus, maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Jerusalém tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. O Senhor está olhando para você, o Senhor Deus está olhando para mim. O poder do Senhor está investido em nossa vida. Nós precisamos, em um ato de estarmos concluindo esse poder do Senhor investido em nós e através de nós, precisamos ter fé verdadeira. E essa fé verdadeira, para alcançarmos essa fé, ela realmente precisa ser acompanhada de uma condição muito especial em nós, de humildade, de consagração de vida, de fidelidade, de deixarmos Deus agir em nós e através de nós. Esta fé precisa ser acompanhada, além da nossa humildade, de uma
confiança plena e total. O centurião disse: basta uma palavra tua, Senhor. Nós precisamos confiar plenamente, sabendo que basta uma palavra do Senhor em nossa vida. Basta um toque do Senhor em nosso viver. Então, em momentos de tanta dificuldade, tome posse do derramar da graça do Senhor. Tenha esta condição em você de humildade, de resignação, confiança plena no Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor Deus. A palavra diz que Ele vai fazer tudo no teu viver. A palavra promete que os anjos acampam ao nosso redor. A palavra promete que o Senhor Deus está ao nosso redor, como os montes estão ao redor de Jerusalém. O poder do Senhor está investido em nossa vida. A misericórdia do Senhor, ela faz a diferença no nosso viver. Não existe condição de a corrupção em que o mundo vive destruir o que Deus está fazendo em você, do que Deus está fazendo em nosso viver. O poder do Senhor está investido em nós e através de nós continuará a acontecer a diferença em meio a todo esse mundo. Você é como uma luz que brilha no meio desta escuridão. O Espírito Santo está querendo agir através de você. Deixe o Senhor agir através de você. Tome posse do derramar da graça do Senhor. Que a graça do Senhor faça a diferença no teu viver. Sabem, queridos, estivemos, antes de começarmos esta mensagem, cantando aqui um hino, que é o 372. Eu só vou ler agora. Na corrupção não podiam viver. A vida era assim um constante sofrer, até que um dia Jesus me encontrou e Ele, minha alma, de novo gerou. O coro poeticamente apresenta: salvo, salvo, eu salvo das penas eternas já sou. Salvo, salvo, pela graça de Cristo Jesus, salvo estou. Toma posse disso. Recebe o derramar da graça de Deus na tua vida. Senhor, estende a tua mão saradora sobre todos nós. Derrama do teu poder. Nós nos resignamos, reconhecendo que não somos dignos, mas nós, em nome de Jesus, em quem confiamos e temos tido o nosso novo nascer, a nossa nova vida, é que nós pedimos. Estende a tua mão saradora sobre nós, sobre todo esse povo, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.